Opa, já vou chamar aqui, só um minuto. Colocar na descrição. Oi, Simone, Oh, melhorou? tudo bem, agora tá bem melhor. Ah, desculpa, tá, pelo transtorno. Imagina, que isso. E como eu tinha dito antes, não sei se você conseguiu captar a mensagem, eu primeiramente gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite, por participar aqui comigo dessa live, justamente para poder debater assuntos que para mim são de mais valia, extremamente importante ser discutido. Eu além de presidir o Clube Amador daqui da cidade de Macaé, eu participo da Atlética de Enfermagem, então eu já tenho esse elo com o público feminino também no esporte e tudo mais. E eu acho que para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com você, pela importância que você tem pelo cargo na seleção feminina e como jogadora também. Eu acho que tudo agrega muito conhecimento também até para mim. Eu que agradeço pelo convite. Fica tranquilo, porque em relação à internet, isso vive caindo. Eu também, às vezes, estou É, falando com alguém, de repente a minha internet trava também. Mas acontece, porque acho que pelo fato da pandemia, né, tá muito sobrecarregada e fica todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo horário. Mas está tudo bem. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada mais uma vez e espero que a gente possa passar aí bons momentos. sim, sim, sim. Então vamos começar? Vamos lá. Vou pela primeira pergunta. Como o futebol da rua, na rua no caso, influenciou no seu desejo em ser jogadora de futebol? Então, na verdade, eu comecei a jogar com 6 anos, mais ou menos, né? Mas aquela paixão, eu acho que vem já no sangue, né? Então, de tocar na bola, de brincar com os meninos na rua. E eu acompanhava os meus tios também que jogavam. Então, isso tudo foi, assim, acho que uma soma, né? Do desejo que eu já tinha para, sei lá, para seguir carreira ou para continuar com aquilo na minha vida. Então, eu acho que o futebol na rua, com os meninos, fez com que as coisas se desenvolvessem muito mais rápidas, ter uma visão diferente. Eu acho que desenvolver muito mais rápido também o futebol, né? Ah, isso é muito importante. É, é ruim também, por um lado, justamente para a gente ver só o futebol de meninos na rua. A gente poderia ver o público feminino também jogando bola na rua, mas a gente não tem isso também, né? E é pouco discutido também. E é algo extremamente importante. Exatamente. Eu acredito que para as meninas, para jogar com os meninos, a gente tem uma evolução muito mais rápida, né? Até porque os meninos são mais fortes. É, eles já vêm com isso, com o futebol desde de pequenininhos, né? Como a gente, por exemplo, não tinha base, né? Então eles já tinham. Então, para a gente acabava aprendendo com os meninos. Então, eu acredito que hoje a gente ainda não consegue ver, né, como a gente vê os meninos batendo bola na rua, brincando e tal, meninas fazendo isso, mas acho que já está começando, né, aos pouquinhos já está começando. E é difícil também mudar, né? Porque aí tem que começar pela base, né? Pela educação. E até chegar nessa mudança aqui pra gente na sociedade é um processo muito longo. Mas tem mudado Exatamente. bastante. Eu acho que é E assim, cultura, né? sim, é verdade, cultural. E Exatamente. países lá fora também, eu acho que não tem tanta essa pressão, acredito eu. Você tem, Então, são mais fora do liberados. Brasil, a gente vê já, bom, já há um bom tempo, né, a base sub-7, sub-9, sub-11, enfim, daí para diante. Então, a gente vê muito isso. É muito mais natural do que no Brasil, né? Ah, entendi. Passando para a segunda pergunta, poderia nos contar sobre a sua trajetória, que é muito bonita, inclusive, e dizer pra gente como ela se desenvolveu até chegar ao cargo de treinadora da seleção sub-20, sub-17, desculpa. Ixi, vai tempo agora, hein? Ah, fica à vontade. Eu comecei com 6 anos, né, como eu falei, Aham. jogando com o meu irmão e os amiguinhos na frente de casa e acompanhava os meus tios jogando, eles jogavam profissionalmente, então eu estava com a minha avó sempre para baixo e para cima assistindo os jogos.
E eu sempre falo, acho que foi com 6, com 7 anos, eu fui na final do Campeonato Paulista. Meu tio jogava no Corinthians e teve a preliminar do futebol feminino antes da final masculina. Então aquilo me encantou e eu vi que realmente tinham mulheres que jogavam. Então eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida, eu quero ser jogadora de futebol. Então eu joguei até os 11 com meninos. Aí com 12 anos eu encontrei um time só de meninas. Joguei no interior do Paraná durante muito tempo, porque eu nasci em Maringá e me mudei para Curitiba com 9 anos, né? Então eu acabei tendo a minha infância no Paraná. Aí joguei até os 18 no interior do Paraná, no interior de São Paulo também. E com 18 anos eu fui para o meu primeiro time profissional, que foi o São Paulo Futebol Clube. Aí depois eu joguei em vários times, Santos, SAD, Ponte Preta, aqui em Piracicaba, enfim, passei por vários times no Brasil. No Paraná também, Paraná Clube, Coxa, Atlético. E com 18 eu fui pro São Paulo. Aí começou minha trajetória profissional, né? Aí com 19, no ano de 2000, eu fui para a minha primeira convocação na seleção brasileira, fui para as Olimpíadas, onde tudo começou a realmente não só ser um sonho, mas sonhos concretizados, né? Aí eu participei de Copa do Mundo, de Olimpíadas, de Pan-Americano, de Sul-Americano. E em 2004 eu decidi sair do Brasil, porque as condições do futebol feminino estavam realmente precárias no Brasil, né? Nós tínhamos torneios e tínhamos campeonatos que duravam 2, 3 meses, 4 meses, então tinha que ficar mudando de clube. Aí eu decidi que eu queria sair. Aí eu fui para a Espanha, meu primeiro time foi na Espanha, o Raio Vallecano da Espanha, onde eu fiquei uma temporada, e logo em seguida, em 2005, eu fui para o Lyon da França, onde eu fiquei 5 anos. Aí eu voltei novamente para o Brasil, aí joguei um ano no Brasil, depois eu fui para a Rússia, voltei da Rússia, fiquei mais um ano no Brasil, depois voltei para a França, mais 5 anos no FC Metz, que foi o time onde eu encerrei minha carreira, onde eu fiquei 5 anos também. E nesse último clube, no Metz, eu decidi que além de jogar, eu queria me formar, eu queria estudar. Então, onde tudo começou a preparação para pós-atleta, né, pós-carreira de atleta. Então, eu estudei, passei diploma da UEFA pela Federação Francesa, estudei durante os 5 anos que eu estava, né, dos cursos menores até o curso maior, sempre focada em futebol. Fiz também um curso de gestão, onde também me ajudou a visualizar muitas coisas. Aí eu voltei para o Brasil de férias, eu não tinha certeza ainda do que eu queria, né? Se eu queria, assim, seguir como jogador ainda, porque ainda poderia jogar, ou eu ia para a parte de gestão ou para a parte de treinadora. Então, mas Deus falou no meu coração que era para esperar o bom momento. E aí, antes de voltar para a França, eu recebi a proposta da CBF, né, para assumir o projeto da Sub-17. Então, foi aí onde tudo começou com a seleção brasileira, né, como treinadora. É muito bonito também eu acho e acredito que também foi muito difícil, né, nesse processo de pós finalizar a carreira de jogadora, né, para migrar para uma outra atividade. Eu acredito que muitos profissionais sentem bastante dificuldade, não tem esse plano de carreira, não tem essa visão pós-aposentadoria, e você já conseguiu esquematizar isso logo e já aproveitou o embalo e conseguiu se formar, e hoje está ocupando um cargo de enorme. Exatamente. Exatamente. Quando eu passei o meu diploma lá na França, nós tínhamos a obrigação de comandar um time, né? Então, eu fui treinadora lá e senti bem a experiência de como as coisas realmente funcionavam. E eu pude ver realmente na França que a importância da categoria de base, né? Começando lá no sub-7, no sub-9,
o quão é importante para fomentar realmente a equipe, né, futuramente. Então, foi bem, digamos assim, não difícil, né, mas também não foi fácil, porque passar um diploma em uma outra língua, ter experiência em outra língua, eu acho que isso faz com que a gente amadureça bastante, com que a gente veja as coisas por outro ângulo. Eu acho que é super importante, né? A gente sempre fala para as atletas que primeiro a gente tem que pensar nos estudos e depois a gente pensa num outro objetivo, né? O que seja no futebol, na dança, na música, porque realmente a gente sabe que é uma carreira, ter uma carreira profissional é muito bonito, é muito gratificante, mas ela tem um período, começar e para acabar. Então, eu acho que é super importante ter essa planificação para que você veja realmente o futuro de uma maneira melhor e ampla. Então, para mim foi muito importante visualizar isso antes de parar, porque eu sabia, né, assim, eu vi muitos exemplos de atletas que pararam, depois não sabiam o que fazer da vida, não tinham perspectiva, não tinham rumo. Então, era uma coisa que eu não queria para mim. Então, eu comecei a me preparar, comecei a estudar, porque assim que eu tivesse preparada psicologicamente para deixar os campos como atleta, né, eu queria estar ajudando de alguma forma como treinadora ou como gestora. Então, eu acredito que a oportunidade e o convite veio num bom momento. É muito bom, né? E é legal esse bate-papo nosso aqui, porque é muito bom estar conversando com uma pessoa que já rodou o mundo, fala diversos idiomas e traz essa experiência também para passar para as outras pessoas. E seguindo o questionário que eu preparei, qual a importância de uma base de futebol feminino estruturada na captação de novos jogadores e de novas jogadoras? Eu acredito que seja realmente a base de tudo, né? A gente passou por muitos momentos complicados no Brasil em relação a atletas, né? Mesmo clubes, grandes clubes que precisavam montar um time, aí eles iam lá num clube pequeno, levavam o time inteiro para um time de camisa, porque não tinham categoria de base, não tinham de onde tirar jogadoras. Então, eu acredito que hoje um clube que consegue montar uma categoria de base, ele não precisa se preocupar com o futuro, né? É óbvio, contratações, isso sempre vai estar existindo, mas a partir do momento que você forma um atleta no seu clube, da maneira com que você acha adequado para o seu clube, modelo de jogo, o sistema que você gosta de jogar, a característica da atleta em diversas posições, eu acredito que se torna muito mais fácil, você ganha tempo com isso. E você não precisa também, como que eu posso dizer, dar muito aquilo que você não pode financeiramente, porque você tá educando, você está formando, e isso tudo vai fazer com que não só o psicológico, mas o físico, enfim, da atleta, ela possa corresponder com aquilo que são as metas do seu clube, né? Então, eu acredito que seja de extrema importância, porque a atleta que é formada, que começa realmente na base, futuramente ela vai estar com uma cabeça já preparada para ir para um clube grande, ou enfim, para suportar pressões na quais as atletas, mesmo as femininas, elas recebem sim pressões muito grandes e que tem que estar realmente preparada psicologicamente para isso, né? Sim, você acaba também formando não só atleta, mas também, como é que eu posso dizer, uma cidadã para a vida também, né? Para o que ela vier Exatamente. enfrentar lá fora e tudo mais. E hoje, querendo ou não, você tem um apoio muito maior do que antigamente, né? Você pode falar bem melhor sobre isso, né? Sobre a questão de Exatamente. estruturação, psicólogo, você tem toda uma assistência pro futebol. Eu não sei como é que é um futebol feminino, se tem todo esse suporte sim ou não, porque... Alguns clubes, eu acho que eles estão começando, né? Na seleção, a partir do momento que a gente necessita, a gente tem. Por exemplo, na seleção nós temos a pedagoga, né? Que acompanha as atletas nos estudos, porque para estar na seleção é obrigatório você estar com boas notas e você estar estudando, né? Então,
E é de extrema importância, sim, porque eu acho que a pedagoga, a psicóloga faz um trabalho muito bom, porque você começa, por exemplo, com 7 anos e começa já a administrar isso, né? O que é ter tantas horas de treinamento, o que é a responsabilidade, a disciplina, que é super importante. Então, tudo isso não é só um atleta, né? A parte social, é a parte humana, e eu acredito que é de extrema importância. Então, eu acho que todos os clubes deveriam, sim, estar já, né, nesse andamento Sim, de sim. ter base. E eu também tenho. Tá falhando um pouquinho a sua internet. Tá travando um pouco. Entender. Oi, Simone. Desculpa. Outro erro aqui na internet. A- Tô? Agora melhorou. Agora melhorou. Agora melhorou. Ah, foi. Acontece. Sobre. Acontece, não se preocupa que vai acontecer muitas vezes. Ah, tá bom. Vamos indo. Sobre. Eu faço Vamos indo. enfermagem, né? Eu estudo com o pessoal de nutrição e eu também acho que eu converso bastante com eles, a gente até divide sala. E sobre essa questão de alimentação também, no aspecto social, influencia muito também na questão física do atleta, né? Na fisiologia do atleta. E você tendo esse suporte também é muito importante, porque você evita lesões, você cuida melhor da saúde do atleta e permite que esse atleta também não venha sofrer sérias consequências também na aposentadoria, né, do futebol. Que hoje, querendo ou não, a gente vê diversos atletas aí que têm diversos tipos de lesões devido também à questão nutricional e também outras coisas também, como mudanças também da regra do futebol também, que em relação ao impacto também, que causava diversos problemas neurológicos também. E eu acho isso muito importante. Exa- Não, exatamente. É, as atletas, elas são seguidas, né, pela doutora por exemplo, quando nós temos convocação, todo o balanceamento da alimentação é passada pela nutricionista, então é ela que faz o cardápio todo das atletas e a gente sempre passa para elas que é de extrema importância a alimentação, a disciplina alimentar faz com que o desenvolvimento e o rendimento da atleta seja realmente cada vez maior. Então, a partir do momento que você decide ser uma atleta de alto nível, você tem que deixar, né, algumas coisas de lado, você tem que abrir mão de algumas coisas para que o teu rendimento realmente seja de alto nível. Então, realmente, é de extrema importância a alimentação, dormir bem, comer bem, descanso, para que você possa realmente chegar a um nível alto. A partir do momento que você não tem uma higiene de vida, né, boa, não dorme, não come, isso reflete realmente dentro de campo, né? Com lesões, como você acabou de dizer. Uhum. Lesões facilmente, hidratação também é super importante. Então, eu acredito que essa disciplina, ela tem que estar realmente muito alinhada, porque senão o atleta não consegue desenvolver, não consegue render dentro de campo. Sim, sim. E partindo agora para a próxima pergunta, para conseguir títulos, o que se deve fazer para atingir esse objetivo e como o Brasil tem mudado nesse sentido? Eu acho que assim, para você conseguir os títulos, primeiramente é necessário traçar uma meta, um objetivo, né? Dentro dessa meta, desse objetivo, você precisa trabalhar muito.
como a gente acabou de falar, né? Alimentação, disciplina, descanso. Eu acredito muito no trabalho, estratégia, eu acredito também muito no respeito. Tudo isso faz com que um time, um grupo, né, se conheça cada vez mais, se respeite cada vez mais, e o trabalho diariamente, né, que vai fazer realmente diferença. É o que nós estamos tentando fazer, não que as outras comissões que estiveram anteriormente não fizeram. Eu não posso nem responder por isso, porque eu até não os Sim, conhecia, sim. mas é o que a gente está tentando fazer, isso, essa diferença, aproveitar o que a CBF tem de melhor, que é a estrutura, e agora realmente, além da estrutura, a vontade de fazer com que a base se desenvolva cada vez mais. Então, realmente bastante trabalho, disciplina, empenho, se doar cada vez mais, estudar muito, porque a partir do momento que a gente estuda, realmente a gente consegue ver e fazer com que as estratégias realmente possam sair e serem realizadas, né? Muito importante tudo que você falou. Em relação à estruturação também acompanha e o resultado da estruturação é os títulos, né? As conquistas, nem que seja o título simbólico daquela conquista, mas sim a chegada a uma final, conseguir montar um time competitivo, isso tudo se baseia na estrutura que você citou. Exatamente. E dando continuidade, como foi a sensação de disputar o Pan-Americano de 2017 e ganhar, e pela primeira vez representando a nossa seleção? De 2007, né? E no Rio. De 2007. 2007. Isso. Olha, foi algo assim muito gratificante, porque é diferente quando, bom, anteriormente, né, o PAN, eu já tinha estado nas Olimpíadas, já tinha estado no Mundial, no Sul-Americano, mas foram campeonatos e torneios fora de casa, né? Quando você está dentro de casa, tem um sabor diferente, né? Tem uma emoção diferente. Eu acredito que cada momento que a gente viveu, cada jogo que a gente fez, realmente teve um sabor diferente, porque a gente sabia que a gente estava em casa, né? A torcida, enfim, as pessoas que estavam ali trabalhando para que o Pan-Americano saísse bem, os voluntários, então tudo aquilo nos trouxe força, né? Para poder, Uhum. enfim, dentro de campo, dar o melhor. Mas teve realmente um gosto completamente diferente de todos os outros, porque estar, por exemplo, na final, na semifinal, e você acompanhar e estar ali, por exemplo, no estádio que estava 80 mil pessoas, 70 mil pessoas, no Maracanã, então assim, foi algo muito bacana, né? E ganhar uma medalha importante dentro de É, casa, eu acredito que foi algo e é algo que restará sempre, sempre na memória, né? é verdade, é muito importante também. Imagino também a emoção que vocês tiveram e, querendo ou não, vocês inspiram muita gente aquele título, pela conquista, pelo suor que tiveram também, pela união do grupo também, por ter batalhado bastante para que aquilo fosse possível dentro de casa. E é muito satisfatório, né, quando tudo dá certo. Exatamente, porque assim, como a gente comentou um pouquinho antes, né, a gente Uhum. faz planos, a gente traça objetivos e nem sempre sai da maneira com que a gente quer, né? Então, assim, o mais bacana e o mais gratificante é quando você faz essa trajetória, traça essas metas e as coisas no resultado final dá certo, né? Mas a gente sabe que o caminho até o resultado final é difícil, é complicado, mas É, quando ele sai, nossa, quando você termina realmente o campeonato e você consegue o seu objetivo, acho que não tem emoção, não tem coisa melhor. é verdade, o futebol também é muito visado só pelo resultado, e o pessoal acaba esquecendo também daquilo tudo que envolve aquele resultado positivo ou não, mas tem muitos aspectos ali que, querendo ou não, pode ser de mais valia, mesmo que você não conquiste aquele título, seja mais importante para você e para as pessoas próximas aquele objetivo alcançado, entre aspas, né? Por mais que não tenha vencido, Exatamente. é de extrema importância. Exatamente, até porque claro, né, quando você disputa um esporte em alto nível,
principalmente tratando-se de futebol e tratando-se de Brasil, sempre se espera o primeiro lugar, né? Mas eu acredito que a gente, por exemplo, tem que respeitar também outras histórias, né? Outros países, por exemplo, eu acredito que aqui na América do Sul, né? Eu acredito que o Brasil, sim, tem sempre que estar esperando, mas quando se trata de um pouquinho mais longe, por exemplo, se vai para a Europa, você vê que os clubes, as seleções estão mais à frente do Brasil em termos de apoio, em termos de investimento, então isso faz realmente com que esses detalhes, né, avancem um pouco mais e o Brasil fique um pouco mais para trás. Mas eu acredito que sim, o resultado em alto nível sempre vai se esperar o melhor. Mas a gente tem que respeitar também as outras seleções que têm passos mais avançados que nós, né? Tem sim, né? Porque, querendo ou não, elas se prepararam também muito, muito antes, né, do Brasil, justamente por ser países também desenvolvidos e acabaram se estruturando bem antes também, e por isso está dando mais resultado, querendo ou não, do que a nossa seleção. Talvez seja por isso, né? E a gente, querendo ou não, Exatamente. está começando a adaptar isso hoje, né? E seguindo a linha de treinadora também, a pergunta que eu venho te fazer é sobre como foi o seu primeiro contato com o restante da comissão e mais os jogadores. Então, a comissão eu consegui montar com pessoas assim que eu já trabalhei, com pessoas que eu tenho confiança, né? Sim, Que foi a preparadora de goleira, a Maravilha. Então, nós jogamos juntas na seleção do São Paulo e a gente se conhece há exatamente há 21 anos. A auxiliar Lindsay Camila, nós estudamos e jogamos juntas também, e eu a conheço há 18, quase 19 anos. O preparador físico Thiago, que quem trabalhou no caso com ele foi a Lindsay, então ele pôde integrar a nossa comissão de uma maneira que juntasse isso, né, a confiança com o bom trabalho. Então o quarteto a gente conseguiu montar. Aí as outras peças realmente que são de extrema importância também, como a analista de desempenho, o médico, a fisioterapeuta, enfim, todas as outras pessoas aí vieram diretamente da CBF. Então, assim, entendi. foi muito bacana quando a gente conseguiu se reunir para começar a fazer o planejamento, né? Então, assim, além de um sonho, né? Porque eu acredito que estar como jogadora, como atleta, é diferente de estar como treinadora. Então, assim, eu acho que foi um sonho para toda a comissão estar podendo integrar a seleção sub-17. Então, isso foi muito bacana. E na nossa primeira convocação foi emocionante, porque eu acredito que todo mundo estava um pouquinho nervoso, tanto da comissão, também as atletas, pelo fato de ser o primeiro contato, então aquela ansiedade, mas aquela vontade enorme de trabalhar, de fazer com que as coisas funcionassem. Então eu acredito que, analisando hoje, eu acho que a primeira convocação assim foi uma convocação muito intensa e muito boa, falando-se de planejamento e realmente de treinamentos. Foi muito bacana. Isso é muito bom, muito bom. E a recepção das atletas também, o meu primeiro contato, foi boa também? Como é que. Foi muito bacana. Eu acredito, assim, depois nós fizemos reuniões, né? E a gente ficou sabendo de cada uma, como foi a recepção da primeira convocação delas, porque a gente teve que montar, começar praticamente do zero, né? A gente teve Uhum. que ver jogos, treinamentos, visitas em clubes, realmente ver cada jogadora de perto, também por vídeo, por jogos gravados. Então, assim, elas ficaram muito emocionadas com a convocação. E quando nós tivemos o primeiro contato, também foi muito bacana, porque além da carinha assustada delas, pelo fato de estarem integrando a seleção brasileira, de estarem vestindo a camiseta pela primeira vez, teve muita confiança, aquela coisa muito recíproca, que eu acho que é muito bacana. Eu acredito que além da parte da comissão técnica de demonstrar a responsabilidade realmente de estarem na seleção e querer o resultado de bons treinamentos, de disciplina, eu acredito que essa relação entre a amizade até um certo limite, né? Porque você tem que conviver bem, você tem que estar bem, você tem que conhecer o seu atleta. Eu acredito que
aquela época de treinadores carrancudos, fechados. Isso é uma coisa que a gente está querendo inovar também. Eu acredito que estar muito perto dos treinadores, dos seus atletas, conhecerem um pouco mais, eu acho que isso ajuda muito. E é isso que a gente está tentando fazer. Então, a gente não teve muita dificuldade em relação a isso. Então, foi muito bacana a primeira convocação, o primeiro contato, porque a gente realmente viu que dentro de campo é responsabilidade, é muito trabalho, e fora de campo a gente pode conversar sobre o trabalho, a gente pode rir, a gente pode trocar informações, conhecimento. Então, eu acredito que isso faz a diferença. Faz demais, né? Esse elo entre treinador e jogadores também. Esse distanciamento faz muito mal, até mesmo para você. Você precisa entender o lado humano também, das profissionais também, e trazer esse vínculo para perto de você como treinadora é ótimo também. Eu penso assim, dessa forma. Né? Claro, não, E com certeza. pulando para a próxima pergunta, é a respeito do futebol feminino também. E por que o futebol feminino, na sua opinião, não é tão valorizado quanto o masculino? Inclusive aqui no Brasil, Eu né? acredito, claro, eu acredito que é muito da cultura brasileira, né? Porque assim, sempre foi futebol masculino. Então, é uma cultura que a gente precisa respeitar, mas a gente precisa avançar, porque fora do Brasil isso já está bem à frente, né? Tem as categorias de base, como eu citei, sub-7 até o sub-20. Então tem todas as categorias tem do masculino. Então essa é uma cultura que nós precisamos mudar aqui no nosso país. A partir do momento que a gente mudar isso, eu acredito que o futebol feminino vai ser mais valorizado, ele vai ser mais bem, criando categorias de base, criando com olho no futebol. Então, eu acredito que tudo isso pode fazer com que as coisas possam melhorar, aplicando o futebol feminino, por exemplo, na escola, fazendo parte da educação física, os pais olhando de uma maneira diferente, incentivando as suas filhas que querem jogar futebol, que elas possam fazer realmente o que elas sentem vontade e não ter preconceito. Eu acredito que tudo isso é uma junção que faz com que o futebol feminino seja bloqueado. Então, eu acredito que a partir do momento que dentro de casa as coisas começarem a mudar, os presidentes dos clubes começarem a apoiarem também, não pensar só no masculino, pensar que o feminino também tem, tem espaço, né? A gente nunca pode comparar o futebol feminino com o futebol masculino. São categorias, futebol sempre vai ser futebol, mas a força física dos homens e das mulheres é completamente diferente. Então, assim, cada um tem a sua beleza, né? Então, assim, eu posso ver o futebol dos homens e eu posso ver o futebol das mulheres. Tem espaço para todo mundo. Sim, Então, eu acho que se o Brasil parar, né, de ver o feminino com um preconceito, como se mulher não pudesse, eu acredito que a partir desse momento as coisas podem realmente se desenvolver como é fora, né? Fora do Brasil as coisas estão muito avançadas, muito bem vistas, jogadoras que são contratadas, que são compradas, que têm contratos realmente profissionais super valiosos, que têm transferências. Então, assim, são momentos e são clubes que são bem avançados, países que estão bem avançados comparados ao Brasil. acredito que, querendo ou não, futuramente isso tende a mudar, né? Porque
Eu não consegui ouvir porque falhou, cortou. Ah, Repete que eu tudo acho que agora bem. vai melhorar. Seguindo a lógica do que eu estava falando a respeito do futebol e da inclusão das mulheres ao esporte, como você vê a diferença do futebol que você atuava como jogadora para hoje como técnica? Olha, a diferença é bem grande, porque na minha época nós não tínhamos as condições que se tem hoje, né? Então, começando por campeonatos, eu acredito que hoje as coisas estão bem melhores. Tem um campeonato um pouco mais prolongado, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Paulista, enfim, Carioca tem seus campeonatos regionais, campeonatos de um tempo maior, de um tempo maior do que nós tínhamos antigamente. E também pelo fato de clubes estarem começando a apoiar, começando a montar a categoria e não ter aquela coisa, eu monto por 2 meses, 3 meses, e depois realmente eu encerro o meu clube e vamos, assim a vida segue. Então eu acredito que a estrutura hoje também, tem muitos clubes que têm carteira assinada, a estrutura do clube, campo, nossa, na época que eu jogava, claro, teve times que eu peguei que campos eram, nossa, muito bons, mas a grande maioria, campos muito ruins, tratando-se de seleção brasileira também hoje, as transmissões são um pouco melhores, tem mais transmissões, hoje tem apoio, como nós não tínhamos tanto antigamente, né? Então eu acredito que hoje o futebol tem tudo para dar certo. Eu acho que o que a gente construiu no passado até hoje não se pode parar, né? Você tem que realmente continuar daqui para frente, melhorar cada vez mais. Quem está hoje no comando, quem está como atleta, eu acredito que não é só o papel de uma pessoa, é o papel de todos, né? De atleta, de dirigentes, de treinadores, de voluntários, de pais, de torcedores. Eu acho que essa é uma junção que vai fazer com que realmente o futebol feminino vai crescer cada vez mais. Ah, isso é muito bom. Só justamente por a gente estar aqui discutindo, isso já abre um leque muito grande, né? E de Exatamente. você levar essa mensagem também para o público masculino que está aqui nos acompanhando e sendo o seu lugar de fala como mulher, eu acho isso extremamente importante. E pulando um pouquinho, seguindo a mesma linha, mas pulando um pouquinho, gostaria de te perguntar qual foi o momento mais marcante na sua carreira como jogadora? Nossa, olha, é difícil dizer, porque houveram Teve tanto. alguns. A gente citou agora há pouco do Pan-Americano, né? A final, assim, foi muito bacana. Mas eu acredito que a final das Olimpíadas também, em 2007, que nós ficamos com a prata. A Copa do Mundo de 2007 também, que nós ficamos com a prata. 2007 a Copa do Mundo e 2008 as Olimpíadas. Para mim, não, eu sempre, porque é um ano depois do outro, né? Sim. E também os campeonatos que eu disputei na Europa, né? Champions League, final da Champions League também. Então houveram momentos assim que eu não consigo esquecer, mas foram vários, graças a Deus foram vários momentos e que vão ficar guardados sempre. Na sua memória e na memória nossa também. Eu Muito espero que sim, importante. eu espero que sim, espero que essa geração agora possa realmente dar valor à geração antiga e que elas possam fazer um bom trabalho hoje para a geração futura, né? Sim, sim. Querendo ou não, é a mudança também, né? É a aposentadoria de grandes jogadores e a migração de novos atletas também com o futebol já um pouco, bastante mudado, né? Não um pouco, né? Exatamente. Mas a tendência é essa, sempre está mudando e melhorando, né? Sim, sim, sim. E seguindo para a próxima pergunta, né? Eu gostaria de te perguntar como o futebol mudou sua vida? Olha, o futebol mudou demais a minha vida. Eu sempre fui muito tranquila, né? Então, quanto a Ah, isso, sempre tranquila, muito calma. Mas eu acredito que a disciplina, horários, desempenho, o querer muito, viagens, falar outra língua, conhecer outra cultura, saber o valor humano das pessoas. Eu não sei se de repente se eu não tivesse no futebol, como as coisas seriam, né? Graças a Deus eu tenho uma família assim que eu amo muito, que sempre procurou dar uma ótima educação.
mas eu acredito que é diferente quando você está no esporte. Você vivencia coisas, momentos, situações que são realmente únicas. Então, o futebol me trouxe muitas oportunidades de conhecimento, oportunidades de vivência. Eu consegui comprar minha casa através do futebol, realizar um sonho. Eu consegui conhecer pessoas, formar amizades, que eu acredito que o esporte ele é muito bom para isso. Eu acho que a gente não pode esquecer os momentos, é muito bom a parte profissional, mas eu acho que a parte também pessoal é algo que a gente tem que guardar, porque as amizades que a gente conhece, as pessoas no mundo todo, a sabedoria, e eu acho que também me trouxe muito perto de Deus. A gente tem muita pressão, né? Então eu acredito que a tranquilidade, a sabedoria que Deus também dá, as portas que Deus abriu para mim em relação ao esporte. Então eu acredito assim que o futebol na minha vida foi uma transformação, algo que eu sempre busquei desde criança, mas que assim, realmente graças ao bom Deus que as coisas correram bem, mas que me trouxeram muitos benefícios, não só materiais, mas eu acredito que o maior de todos é o pessoal, é amadurecimento, é crescer na vida pessoal, é conhecer pessoas, acho que e a sabedoria, né? Aprender a cada dia. Isso é verdade. Seguindo essa linha de pergunta, é muito importante você falar isso também, do lado humanizado do futebol. E a pergunta que eu vou te fazer se adere a isso, né? Como se tornar um profissional humanizado em um trabalho que envolve bilhões de reais, né? Hoje, querendo ou não, o futebol brasileiro arrecadou, se não me engano, em 2019, 2018, 52 bilhões. Então, é um percentual muito alto do PIB. E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre um pouco mais sobre esse lado humanizado também. Que, querendo ou não, você já citou, né? Falando sobre a mudança também do jeito de gestão também, trazendo o técnico para perto das jogadoras, isso é um lado mais humanizado. Claro, eu acredito muito nisso, porque, por exemplo, num time de futebol você tem aí 26, 28, 30 peças, né? 30 atletas. E você precisa realmente conhecer cada uma delas para você saber tratá-la de uma forma correta. Por exemplo, tem atleta que a gente pode falar alto, tem atleta que você tem que falar mais tranquilo, tem atleta que você sabe que durante o período menstrual ela não vai render como você quer, tem atletas que vão superar nesse período, tem atletas que você sabe que você pode incentivar de uma maneira diferente. Então, estar próximo, né, dessas atletas, conhecê-las e não só tratá-las como peças, né? Como eu comecei a falar, se tem 30 peças, eu queria chegar realmente nisso, porque são seres humanos, né? E que têm o amor em comum, que é o esporte, que é o futebol. Então, a partir do momento que você consegue tratar esse ser humano, pelo fato de você ser humano e saber e ter seus sentimentos, saber tratá-los de uma maneira diferente, como eles são diferentes, eu acredito que você tem um avanço muito grande. Em relação é o que você comentou, né, que realmente são milhões, bilhões, o futebol arrecada, enfim, faz circular muito dinheiro. Eu acredito que a diferença para que isso realmente funcione, realmente dê certo, é manter os pés no chão, ter humildade e saber de onde você vem. Porque é muito Verdade. fácil amanhã você ganhar 8 milhões por mês e você tratar novas pessoas, você não dá valor à sua família, você não dá valor ao que realmente é um ser humano. Aí no dia seguinte você machuca, você não pode jogar mais futebol, aí você perde os seus 8 milhões por mês, aí você já não tem mais os seus amigos, você não tem mais a sua família, você não tem mais ninguém. Então eu acredito que manter os pés no chão, a humildade você tem que ter sempre, porque ela faz você enxergar quem você é, quem está à sua volta, quem quer o seu bem, aonde você pode chegar. E eu acredito que as pessoas que têm dinheiro, que têm realmente, deveriam ajudar um pouco mais as outras, porque é muito fácil Sim. você falar, olha, eu, eu sou milionário, sou jogador de futebol, eu consegui isso, eu consigo aquilo. É legal, é bacana, porque são méritos, mas eu acredito que nós não estamos aqui só para ter uma conta milionária. Eu acredito que nós estamos aqui para ajudar o próximo também. Então, acho que essa é a diferença, né?
A diferença é você ver a vida como ela realmente é e não como um ser humano egoísta pode viver. Então, eu acredito que quanto mais você tem, você vai ter realmente a partir do momento que você ajuda, que você compartilha, que você é humano, que você é humilde. Eu acho que isso realmente faz a diferença do dinheiro. Sim, você ganha, né, cara? Eu acho que você ajudando o próximo, você ganha muito também com a questão de, de ver a felicidade do outro, né? De ter aquele alimento. No meu clube, no caso, a gente faz uma arrecadação de alimentos, a gente distribui quando há necessidade, quando alguém solicita a gente, e a gente arrecada esses alimentos e vai nas comunidades, entrega a fulano, ciclano que esteja necessitando. E a gente vê a real situação ali, que às vezes no nosso dia a dia a gente não tem perspectiva do que é, entendeu? Porque a gente fica tão ligado no ciclo nosso, né? Que é trabalho, Exatamente. casa, estudo, que a gente acaba esquecendo os pequenos detalhes, que são grandes detalhes, que são vidas ali. Exatamente. Exatamente. Ah, Até, assim, desculpa te cortar, sim, até sim. eu já ouvi muitas histórias, mesmo de jogadores profissionais, que eu não vou citar o nome, né? Uhum, Mas, uhum. por exemplo, jogadores ali que ganham muito dinheiro, que antes eram pobres e que passam por crianças, passam por pessoas, não dão autógrafo, não tiram foto, não não olham, né, pro lado. E também já tem atletas que dão presente para as pessoas que trabalham no clube, fazem sempre um mês, por exemplo, todo mês, as suas doações, seus trabalhos caridosos, cestas básicas. Então, assim, essa é a diferença, né? Porque eu acredito que não tem coisa melhor do que você fazer o bem para o próximo, né? Então, eu acredito que isso tudo faz a diferença, porque é muito bacana, é muito legal dentro de campo você corresponder, fazer gols, enfim, ajudar seu time, mas eu acredito que o mais gostoso é você depois sair de dentro de campo e saber que você pode fazer algo realmente mais A mais, real. né? Exatamente. É muito importante. E pulando para a próxima pergunta, qual o maior desafio a respeito da pandemia, né? Qual o maior desafio pós-pandemia para o retorno do futebol brasileiro? O que que você espera? Expectativas e tudo mais. Então, eu acredito que essa pandemia, ela não veio por acaso, né? Sempre vem para nos ensinar. É, eu acho que esse tempo que nós estamos parados é para realmente para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente dar valor, para a gente colocar os pés realmente no chão, para sermos um pouco mais humanos, um pouco mais solidários. A gente está precisando de muito amor no nosso mundo, né? Então eu acredito que Hum. essa pandemia está vindo aí realmente veio, né, para consertar algumas coisas que estavam pendentes. Eu espero que depois disso possa realmente tocar no coração das pessoas, porque a humanidade estava chegando num ponto assim muito deplorável, né? Para o esporte, realmente parou, né? Foi algo que parou realmente o mundo. Então eu acredito que o esporte, como é algo assim que é um símbolo, né, mundial, fez com que realmente grandes estrelas, né, do esporte também pensasse, visse as coisas de uma maneira diferente. Eu acredito que depois dessa pandemia, as coisas, eu espero, né, que as coisas possam mudar. Mas acho que a gente vai começar novamente tudo do zero, né? Porque esse tempo todo parado, É. mesmo que as pessoas estavam em casa fazendo seus exercícios, não é a mesma coisa. A É. porcentagem não é realmente aquela adequada que seria para o alto nível. Eu acredito que muitas pessoas também que não faziam esporte começaram a fazer, isso também é bacana, os sedentários começaram a Muito. praticar. Então, assim, teve dois lados, né? O lado bom e o lado ruim, realmente, que é a perda de muitas pessoas que frágeis, né? As pessoas que pegaram realmente a doença, pegaram o vírus. É muito triste essa parte. Mas para a parte do esporte, eu acredito que alguma coisa tenha que mudar, né? Que tenha que melhorar e a gente espera que a gente não precise de uma nova pandemia para que a humanidade, para que o esporte, enfim, possa possa dar valor à vida, né? Isso é verdade, muito importante também. A questão da valorização das pessoas que estão ao nosso redor, né? Acaba passando despercebido, como eu tinha citado anteriormente, e como você citou.
a importância desse reconhecimento do valor humanitário. E fazendo outra pergunta, né, sobre a treinadora atual da seleção. O que você tem a dizer sobre a importância dela no processo de valorização do futebol feminino? E a respeito das mudanças que ela vem adotando? Ah, eu sou meio suspeita para falar da Pia, né? Porque a Pia. Tô aqui. Sim. Ah, tá. Pode continuar. Eu achei que tinha caído. Eu sou um pouco suspeita em falar da Pia, porque é um exemplo de treinadora, né? Assim, inteligência, conhecimento, experiência é algo, assim, muito grande, né? Medalhista muitas vezes, olímpica, enfim. Eu acho que a vinda da Pia para o Brasil fez com que não somente o marketing, né, pudesse ser visto de uma outra forma e pudesse ser mais valorizado o futebol feminino, mas eu acredito que a mudança, né, em termos táticos, em termos mentais, eu acredito que ela veio para revolucionar o nosso. Nós precisamos de tempo sempre, né? Todo treinador que assume uma equipe, uma seleção, ele precisa de tempo para colocar o seu projeto em dia, para que as Sim. atletas possam abraçar, né, o seu projeto, enfim. Então, eu acredito que as mudanças que a Pia vem fazendo, em termos de treinamentos, em termos de comportamento, eu acho que isso é muito importante para a seleção brasileira, para o nosso país, e eu acredito que ela vai fazer coisas muito boas, vai trazer muitos resultados, além de transformações para a nossa seleção. No caso, que eu acho de bastante Eu acho que deu uma legal. travada. Bom, tô gravada? Foi? Tá me escutando? Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Tô Uma ouvindo. frase de impacto, a frase de impacto que geralmente digo, né? Se tu quer chegar longe, vira referência onde tu és. Eu gostaria que você dissertasse, falasse sobre essa frase, que eu acredito que remete muito sobre você, sobre a sua vida como profissional. Você pode só me Conseguiu repetir, escutar? por favor, a frase, porque falhou. Ah, tudo bem. Se tu queres chegar longe, vira referência onde tu és. Exatamente. Eu acredito assim que as pessoas não têm que falar, né? Falar é muito fácil. A gente tem que falar e fazer, porque realmente o exemplo é ele que faz toda a diferença. Eu acredito que assim na minha carreira, assim parando para pensar, analisar hoje, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acredito que eu passei por momentos bons, momentos ruins, e é isso quando a gente se reúne com as atletas, a gente procura passar também um pouco da nossa experiência, de tudo que aquilo que a gente passou, para que elas possam conhecer, né? Porque hoje é uma outra geração. Então a gente procura dar exemplos e demonstrar a cada dia, né? Que não adianta eu falar para você, olha, é azul, mas eu vou lá e pinto de rosa, né? Então é muito importante a minha palavra andar de acordo com as minhas atitudes. Então eu acredito que realmente isso é muito importante. Nós somos exemplos, a partir do momento que você está né, comandando um time, comandando uma seleção, eu acredito que a gente tem que realmente ser exemplo e fazer sempre o melhor e buscar sempre o melhor para todos. Muito importante tudo isso que você falou. E eu gostaria de finalizar a nossa live e dando a oportunidade de fala para você falar sobre a respeito do convite, da acessibilidade, da questão do elo do esporte feminino para as mulheres e para os homens também, deixar a sua mensagem para todo mundo que esteve aqui presente acompanhando e para todo mundo que vier assistir também. Claro, claro. Eu gostaria primeiramente de agradecer, né, pelo convite. Eu acho muito bacana essa sua atitude de querer realmente levar o futebol feminino para o clube. Eu acho que vocês só tende a ganhar em relação a isso. Nós estamos num tempo agora que o futebol não virou moda, o futebol já existe.
Eu acredito que muitas pessoas falam, mas agora é a moda do futebol feminino. Não, não é a moda do futebol feminino, ele sempre existiu. Eu acredito que ele tem que ser valorizado a cada dia, né? Os outros países estão valorizando. Então, assim, um recado, né, para os homens que você acabou de dizer. Eu acho que é muito importante que os homens apoiem as mulheres no futebol feminino. Eles têm uma tradição, têm uma história. Então, o futebol feminino não está aí por causa de uma moda, né? Ele está aí realmente porque ele existe, porque ele é real e porque ele tem qualidade, né? Então, eu acredito que os jogadores poderiam, sim, virem até a imprensa, até os seus clubes, até os seus times, falar, olha, a gente pode sim ter o futebol feminino, a gente gostaria de apoiar, e eu acredito que isso seria um dos elos que fariam com que realmente as coisas pudessem realmente alavancar um pouco mais rápido, né? Tendo a referência, que é o futebol dos homens, trazendo e puxando as mulheres. Eu acredito que isso seria muito, muito bacana. Queria agradecer mais uma vez a você e as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, que elas possam estar apoiando a cada dia, né? Dentro de casa, os seus filhos, seus primos, seus sobrinhos, enfim, todos aqueles que querem estar participando. E irem assistir nos campos, quando passar na TV, procurarem saber um pouquinho mais, porque a mulher, ela ganhou seu espaço, não é somente no futebol, mas em todas as áreas. E como a minha avó sempre diz, o mundo é muito grande e tem espaço para todos nós. Então, tem espaço para todos os esportes, para todos os gêneros. Eu acredito que a gente tem que apoiar, sim, tudo que é bom e é do bem, a gente tem que estar apoiando. Isso é verdade, Simone. Agradeço imensamente por você ter aceitado o convite, por ter se comunicado, falado bastante a respeito das dificuldades, do acesso, da montagem também da seleção, e da inclusão também das mulheres ao esporte. E o Clube Desportivo Macaense, que é daqui de Macaé, agradece imensamente por você ter aceitado o convite. E espero que uma próxima vez a gente esteja aqui falando a respeito dessas mudanças que virão acontecer, e a gente vai estar citando aqui e obviamente lembrando disso tudo, né? Que a oportunidade que a gente está dando para todo mundo e para que nas próximas lives isso tudo ocorra da melhor maneira possível, tudo ande, né? Porque o futebol não pode ficar do jeito que está, as mulheres não podem ficar fora do esporte, elas têm que ser inclusas no esporte. Todo mundo é igual e tem que ser assim até o final. Essa é a minha opinião em relação a tudo. Tá bom? Eu agradeço a sua participação, o convite, e é isso. Obrigada. A gente espera que futuramente, quando vocês tenham futebol feminino no clube, que a gente possa vir e assistir treinamento da categoria de base de vocês e assim seguirmos juntos futuramente para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível e, por que não, ter atletas, né, do Macaense na seleção brasileira. Então, eu acho que tudo isso são objetivos que devem ser traçados. Então, eu agradeço mais uma vez, obrigada pelo convite e, obviamente, a gente se vê em breve. Tá bom. Obrigado, Simone. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal.